Boa tarde, no caso, boa noite para o Brasil. Tudo bem, amigos? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem visitado muita gente no mundo, a depressão. Eu estou aqui em Nova York, né, nos Estados Unidos, e também aqui a depressão faz presença. Até porque nós estamos em pleno inverno, neve, e muitas vezes nesses momentos a depressão faz visita a essas pessoas. É comprovado que nos países mais frios a depressão está muito mais frequente do que nos lugares mais quentes, onde o calor, onde as temperaturas são mais altas. E para a gente falar da depressão, pessoal, a gente vai ter que falar primeiro dar uma definição da depressão. Hoje a ideia é falar da depressão do ponto de vista psicanalítico, né? Mas vamos começar falando da depressão, a definição médica, a definição da depressão, né? A definição fisiológica, química da depressão. O que é a depressão? A depressão ela ocorre, clinicamente falando, do ponto de vista fisiológico, da deficiência que tem os neurônios de promover a sinapse. O que é a sinapse? É um processo de comunicação da ponta do neurônio com o outro. Os neurônios eles se comunicam através de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos promovem a sinapse. E durante esses impulsos elétricos, na sinapse, gera hormônios que trazem o bem-estar e a vontade de viver. Entre eles, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Esses elementos, esses hormônios, eles nos dão bem-estar e vontade de viver. Então são esses hormônios a deficiência desses hormônios, da geração desses hormônios, é que leva à depressão. Essa é, então, a explicação fisiológica para a origem da depressão. A depressão é tão antiga quanto a humanidade. Nós vamos encontrar, por exemplo, a depressão na Grécia, conhecida como bilis negra. Por exemplo, o doutor Galeno, tratava a depressão com sangria, diarreia e vomitório. Então a pessoa chegava com depressão, ele cortava para sangrar. Ele achava que estava ali o processo da depressão. A depressão foi registrada em grandes pensadores como Sócrates, Platão, na Grécia Antiga. Geralmente ela acometia as pessoas mais inteligentes. É assim que é vista a depressão. A depressão também acometeu os judeus. Então nós vamos encontrar dentro dos livros sagrados dos judeus, o Talmud, a Torá e até mesmo a Bíblia do Velho Testamento, pessoas visitadas pela depressão. Então temos depressão também ali presente nos judeus, no Velho Testamento, na Torá, né? Também no Evangelho nós vamos encontrar momentos descrevendo pessoas com depressão. Nós vamos encontrar também, não só em todos os povos, aparece na história momentos depressivos. Por exemplo, no caso dos africanos, quando eles eram levados para o Brasil, para a escravidão, quando eles desembarcavam do navio negreiro para a terra firme, eles então olhavam, boa tarde ou boa noite, Karina Mareto. Então, Karina está dizendo, Ave Maria, né? Falando da depressão, um assunto tão
tão palpitante para nós. Então, a depressão, quando o negro, o africano, o escravo, percebia que ele não podia voltar para a terra-mãe, para a África, então parte deles adquiria uma doença denominada banzo. E essa doença, o banzo, né? O que ocorre? Só um minutinho que eu vou fazer aqui. O banzo, então, era detectado o banzo, e aí dali para frente havia uma sensação de que a partir dali havia uma sensação de que a pessoa não podia voltar mais para a terra, e aí ela ficava em depressão e muitas vezes morria. Então, por isso, o banzo, né, como a depressão nos africanos, chamada de banzo. E 30% desses escravos acabavam falecendo. Até a depressão chegar aos dias atuais, em que hoje temos mecanismos de exames sofisticados. Um amigo lá do Espírito Santo, a esposa tem um aparelho que promove choques no cérebro, choques levinhos, que ajuda a combater a depressão. Então a depressão hoje tem tratamentos bem sofisticados. As medicações hoje são muito mais sofisticadas, tem um efeito colateral muito menor do que tinha antes. Boa tarde, meu amigo Edson Frasson, lá da Flórida. Compartilha para nós, Edson. Estamos falando sobre a depressão. Então, a depressão hoje tem essa possibilidade de tratamento muito mais sofisticado. No entanto, uma coisa fica bem clara no processo da depressão. Ela não tem cura. Pelo menos do ponto de vista médico. As medicações, por mais sofisticadas que sejam, ninguém ainda conseguiu inventar uma medicação que pudesse trazer cura para a síndrome depressiva. E que isso fique bem claro. Por que é importante essa reflexão de que a depressão não tem cura? Porque a pessoa não vai iludir. Se nós começarmos a tomar medicação, você que é depressivo, começar a tomar medicação com o intuito de se curar, você vai ficar frustrado, porque isso não é possível. Deixa eu regular aqui a câmera. Deixa eu ver aqui, está quase. Pronto. Aqui. E pronto. Então, ela não tem cura. E aí, a partir do momento que você percebe que a depressão não tem cura, você consegue pensar nela com mais profundidade. Deixa eu explicar como é que funciona a medicação, o chamado antidepressivo, e naturalmente o ansiolítico. Porque a depressão tem uma irmã gêmea univitelina, que é a ansiedade. Então a depressão ela ocorre geralmente simultâneo à ansiedade. É que o pessoal chama de bipolar. Ou seja, a pessoa ora fica num polo de euforia, ora fica num polo depressivo. Esse é o bipolar. Mas todos os processos depressivos, boa noite, Vilma Félix, né? Obrigado por compartilhar. Então, por compartilhar o vídeo. Então, veja bem, então a pessoa que tem depressão, normalmente ela tem o transtorno de ansiedade. E daí a dificuldade do psiquiatra, do médico psiquiatra, de tratar do humor, porque ele entra com um antidepressivo e aí aumenta o processo de ansiedade. Aí ele entra com ansiolítico, aí aumenta a depressão. Então, até ele conseguir regular o humor do depressivo, é muito difícil. Porque a depressão, acima de tudo, é alteração de humor. Há um humor, há um mau humor, há um humor com vontade de morrer, etc. Então, na verdade, as medicações antidepressivas, elas imitam aqueles hormônios que o processo da sinapse não consegue produzir, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, etc. Então, a Larissa Brasil, lá de Muriaé, Minas Gerais, está fazendo a seguinte pergunta, gente. A ansiedade é uma das causas da depressão?
Não, Larissa. A ansiedade, ela é um transtorno diferente da depressão. Ela é como se trabalhasse junto com a depressão. Normalmente, a pessoa que tem ansiedade, em algum momento, ela desenvolve a depressão. Porque a ansiedade é a ânsia por viver o futuro. Quando há uma frustração, Larissa, boa tarde, Adalgisa, compartilha para nós. Quando há uma frustração, automaticamente vem a depressão. Mas não necessariamente a ansiedade causa depressão. Elas normalmente estão juntas, mas nenhuma, necessariamente uma não causa a outra. Mas não vamos falar, Larissa, hoje, agora ainda, daqui a pouco, vamos falar da causa da depressão. E aí, Larissa, compartilha para nós aí. Um abraço no Sérgio, na Laura, aí de Muriaé, né? Psicanalistas também, que é interessante para eles, o conteúdo da depressão. Então, a depressão, ela seria essa deficiência na sinapse, e a medicação, ela substitui esses elementos, noradrenalina, dopamina, serotonina, esses elementos são substituídos, a pessoa passa a ter bom humor e então volta. Porém, o que acontece? Como a deficiência continua, a pessoa tem que tomar medicação pelo resto da vida. E tem uma questão, em algum momento o cérebro ele identifica que aquela medicação não é a serotonina, é algo substituído, e automaticamente ele vai exigir uma maior dose. Então tende a aumentar a dose. Boa noite, meu amigozinho, José Amaral Filho. Estou falando aqui sobre depressão, amigo. Então, compartilhe para nós. O José Amaral é de Guarapari, Espírito Santo. Então, a depressão, a medicação, ela não resolve, porque ela substitui o hormônio. Então, é como a pessoa está sempre tomando, sempre tomando, sempre tomando. Quando ela não tomar, cai. E aí ela volta na depressão. Então, o próprio nome já diz, né? É remédio. Eu sempre digo que se curasse seria curédio, né? Então é remédio, é para remediar. Um abraço para você também, o Amaralzinho. Ele está dizendo, sempre bom te ver, Aloísio, o José Amaral Filho, que eu carinhosamente chamo de Amaralzinho ou Zinho, para os mais íntimos, né? É um prazer também, meu amigo. Você sabe que eu admiro sua trajetória como pesquisador, como militante da área de cultura e também do ponto de vista político. Um abraço para você. Então, dessa maneira, o processo depressivo não se estanca com a medicação. Por quê? A medicação apenas remedia. Boa tarde, Rômulo Mariano. Um abraço. Ele está dizendo aqui, grande professor, saudade de você. Também estou com saudade de você também, Rômula. Rômula, nossa, a Rômula é uma linda mulher, uma aluna inteligente, né? Deus abençoe, Rômula. Parabéns aí pelo trabalho em Guarapari. Sempre que passo perto da sua loja, vejo as belezas que você põe lá, né? Ótimo gosto. Quem quiser conhecer, mulheres de bom gosto, vai procurar lá a boutique da Rômula. Só mulher chique que vai procurar. Então, voltando aí à questão da depressão. Qual é a causa da depressão, então? Se isso não é... então, os hormônios, a Ana Cristina, de Vitória, Espírito Santo, abraço, Ana Cristina Seidel Carneiro. Então, a causa da depressão, pessoal, está na alma, está no eu, está na psique. Qual é a causa da depressão para Sigmund Freud? A causa da depressão para Freud está dentro do complexo narcísico. O que é o complexo narcísico? Boa tarde, Núbia Bravo. Compartilha para nós aí. O que é o complexo narcísico? O narciso é aquele ser que morre apaixonado pela própria imagem. Então, tudo tem que ser de acordo com a vontade dele. Toda vez que essa vontade é contrariada, ele sofre. É a depressão. Por isso que é o complexo narcísico. Antônio Marcos Dutra. Boa tarde, Antônio Marcos. Compartilha para nós, Antônio Marcos. Então, a partir do momento que o narciso que somos nós, a partir do que o narciso, ele digamos assim, ele é contrariado, aí se instala a depressão. Por quê? Ele foi contrariado no que ele queria.
nos seus objetivos. Então é como se fosse uma criança caprichosa. Por isso é como Denilson Ferrara, da Bahia. Compartilha aí, meu amigo Denilson, eu admiro você. Cleiton Batista Prisco. Existe alguma teoria ou autor que ignora a existência da depressão? Deve ter, deve ter. Tem gente que escreve sobre tudo, mas é muito difícil ignorar. Wagner Souza, psicanalista e coach lá de Petrópolis. Compartilha para nós aí, Wagner. Querido amigo Wagner. Então é possível que tenha realmente algum autor que contraria a teoria da existência da depressão, que tente teorizar isso. Mas é impossível. Quem passa pela depressão sente. É algo que dá para perceber, não é ilusão, não é delírio. A depressão, não. A depressão é uma coisa real. A depressão muitas vezes precisa de medicação. Eu estou explicando aqui, o Antônio Marcos, ele é de Leopoldina. Ah, rapaz, eu não sabia que era você, meu amigo. Você sabe que você mora no meu coração. Estou com saudade, Antônio Marcos. Então, a depressão, ela é algo palpável. Agora, ela nasce no delírio narcísico, mas ela é algo real. Muitas vezes a pessoa está depressão, ela está de cama. Não adianta você levar para o psicanalista. Quem cura a depressão é o psicanalista. Mas não adianta você levar para o psicanalista, porque ela sequer consegue levantar da cama. Então você precisa levar no médico para ele tomar aquela medicação para levantar o bem-estar dele, a vontade de viver, para ele poder ter forças para falar do passado, aonde está localizada a depressão. Ok? Ivana, tudo bem, querida? Amanhã estaremos juntos, lá em New Jersey. Tá? Então a Ivana irá me acompanhar amanhã na minha trajetória, na quinta e na sexta-feira em New Jersey. Pensei que você ia estar passeando em Manhattan. Pois é, minha amiga, eu vou passear em Manhattan sim, só que o compromisso, né, do trabalho é maior do que a vontade de passear. Alguém me falou que estava querendo ouvir sobre esse tema, então por isso que eu estou abordando. Então a pessoa que está querendo ouvir, eu já marquei para ela poder me assistir, mas Ivana, o sol está bonito aqui em Nova York, aqui em Manhattan. Então logo eu termine aqui de gravar, viu, amigos? Eu vou dar um passeio por Manhattan e Nova York. Já almocei, Ivana, tô muito bem cuidado aqui na casa do Maurício. Comi comida chinesa, tá bom? Um abraço para você, querida. E compartilha para nós. Então a causa da depressão, meus amigos, é o complexo narcísico. Deixa eu explicar como é que é o complexo narcísico. Narciso se apaixonou pela própria imagem. Tudo tem que sair de acordo com ele, porque ele é a imagem. Então, tudo que contraria Narciso, ele se rebela. Vamos dar um exemplo de narcisismo. Nós somos narcisistas. Por isso a gente tem o risco de ter a depressão. Então, como é quando eu volto, Ana Cristina? Eu só volto na sexta, eu chego no Brasil na quinta-feira, véspera de carnaval. E eu volto a atender, vou atender lá no Shopping Praia da Costa, no dia 8, no dia 7, terça-feira, acho que é 7 de março. Aí esse mês eu só atendo uma vez lá em Vila Velha. E em Guarapari eu volto a atender no dia 27 de fevereiro, que é carnaval, ninguém vai procurar, mas estarei lá, que eu vou estar em casa, descansando com a dona Jailza. Então eu volto dia 24 de março, na verdade. Né? Então estarei de volta no Brasil. E aí no dia 13 estou viajando de novo. Aí eu vou para a Europa, vou para Portugal, vou para Suíça, vou para Londres e vou fazer palestras para o lado de lá. Aqui eu estou com um compromisso de palestras e também um compromisso no campo da psicanálise. Então, voltando aí, a causa da depressão, então, está no complexo narcísico. Então, vamos fazer um exemplo de como é que funciona o narcisismo e como nós somos narcisistas. Imagine, você tem um compromisso para daqui a 1 hora, certo? Você sai de casa agora. Daqui até o local do compromisso são 30 minutos. Então você está indo com 30 minutos de crédito, de prevenção. E aí, chegando
Tá falando aqui, espíritas de São José do Vale do Rio Preto. 9 pessoas acabaram de compartilhar seu vídeo. Que legal. Um abraço aí pro pessoal de São José do Vale do Rio Preto. Maria Flores, de Portugal. Então, Maria Flores, agora, amiga, eu estou falando sobre depressão. Então, o complexo narcísico, que é o seguinte, vamos imaginar, você tem que sair do seu compromisso e daqui a 30 minutos você tem que chegar lá, né? Você tem que chegar lá. E você tem 30 minutos de crédito, que você pode esperar, que você pode gastar, que pode queimar. E, no entanto, no meio do caminho, você localiza o engarrafamento, uma passeata. E você vai passando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você perdeu o seu crédito. Aí você começa a se aborrecer. Aí você começa a se agitar. Aí você começa a se estressar. Aí você começa a se perguntar por que esse pessoal está fazendo passeata exatamente na rua que eu vou passar. Tanta rua para eles passarem e eles escolheram a rua que eu vou passar. Isso é complexo narcísico. Dentro no seu delírio, você pensa assim, eles deveriam ter me perguntado a hora que eu ia passar para eles fazerem a passeata fora dessa hora. E aí tem revolta, né? E isso é complexo narcísico. Então a gente não aceita, é uma tentativa de controlar o que está fora de nós, porque tudo pertence a nós. Então, por exemplo, num caso de um relacionamento afetivo, a outra pessoa termina com a gente. Então a gente passa por uma dor, por uma perda, e essa perda vai ser menor ou maior de acordo com o nosso narcisismo. Se formos muito narcisistas, a gente simplesmente não vai aceitar a perda. Vamos ficar perturbando a pessoa, vamos ficar mendigando a afetividade da pessoa, é uma coisa horrível. Mesmo sabendo que a pessoa já está com outra pessoa, ou está interessada em outra pessoa, a gente vai atrás, nos humilhamos. E aí, nos humilhar dá a sensação de que a gente é humilde. Não, nós somos na verdade, pessoas autoritárias. Nós somos, na verdade, pessoas que não aceitam perder. Né? É um processo narcísico. Isso é narcisismo. Então, essas perdas, a morte de uma pessoa querida, a gente não aceita. Afinal, Deus não pediu autorização para poder aquela pessoa morrer. Então a gente se sente o próprio Deus. Narciso é o Deus de si mesmo. E nós somos assim. E essas perdas acumuladas, e boa noite, Vânia Tiese. É boa noite, que no Brasil já é noite, né? Então, Vânia, compartilha para nós aí. Então são pessoas, nós somos controladores. Queremos controlar tudo em torno de nós, como se fôssemos Deus. Compreende? É essa a ideia, eu sou Deus. Olha que delírio, eu sou Deus. Se para a pessoa fazer uma passeata, ela tem que me perguntar primeiro qual é o horário que eu vou, para que ela faça a passeata fora do horário que eu vou trabalhar, fora do horário que eu vou passar ali. Eu sou Deus, então, para uma pessoa da minha família morrer, primeiro tem que me perguntar se eu aceito ou não que ela morra. Isso é complexo narcísico. A minha avó, quando um dos filhos dela faleceu, ela disse, eu não aceito Deus levar o meu filho. Eu não aceito. Deus errou comigo. E ela manteve o resto da vida a tristeza de ter perdido aquele filho. E quando os outros filhos da minha mãe, por exemplo, dizia, mas mãe, temos nós, ela se juntar vocês 11, vocês 12, não vale aquele filho. Quer dizer, é o complexo de Deus, é o narciso. O narciso é Deus de si mesmo. E aí é nesse processo que se instala a depressão. Então a depressão está ligada ao passado. A depressão está ligada à não aceitação da perda, como diz a Núbia Bravo, né? A depressão está ligada à não submissão à vontade de Deus. E como submeter, Luciana Vilas Boas, compartilha para nós aí, Luciana, boa noite. E boa tarde, no caso, você está aqui nos Estados Unidos. Então, a não submissão, porque eu sou Deus, são os outros que têm que submeter a mim. Então, não é disfarçado, Núbia, é um narcisismo de verdade, é um processo narcisista. O depressivo, ele é prepotente, ele é autoritário, ele é narcisista. Ele quer que tudo gire em torno dele.
Ele não aceita as condições que a vida oferece para ele. Então, por isso, ele se rebela. É uma rebeldia interna, né? Então, já que a vida não quer fazer o que eu quero, também não quero viver. E aí é um perigo, porque uma das consequências da depressão, Araci Scalzi, lá da Bahia, lá de Itaém, um abraço, Araci, compartilha para nós. Aliás, ela já compartilhou, né? Ela e mais 12 pessoas. Então, aí que é o processo depressivo. Porque a pessoa não aceita o que a vida lhe oferece. Ela não aceita mudar de vida. Por exemplo, trabalha num trabalho que ela não gosta, mas que ela tem estabilidade, mas que ela ganha um bom salário. Para ela migrar desse trabalho para um outro trabalho, ela teria que ganhar menos e teria que correr risco. Ou até ganharia a mesma coisa, não teria que correr risco. Como ela não quer correr risco, ela prefere não mudar de vida. Mas a vida dela está dizendo que ela não quer aquele trabalho. Então ela rema contra a própria vida. E aí vem a depressão. Então a depressão está ligada à perda do passado e a essa realidade de revolta, de não aceitar o que a vida lhe impõe. Um amigo que é médico, cardiologista, ele diz o seguinte, né? O depressivo, ele faz um diálogo com Deus. Deus, já que você não quer me dar a vida que eu quero, eu também não quero a vida que você quer me dar. Então ele desiste de viver. Ele perde a vontade de viver. Ele perde o entusiasmo pela vida. Ele perde a vontade de levantar da cama. Compreende? Ele perde a vontade de levantar da cama. E aí, quando chega nesse quadro, pessoal, aí tem que recorrer à medicação. E medicação com psiquiatra. Eu sei que é difícil conseguir vaga com psiquiatra no Brasil, mas é importante a medicação com psiquiatra. Que hoje a depressão é uma doença tão generalizada que ela acabou sendo, de certa maneira, um filão na área médica. Então, o clínico geral prescreve remédio para depressão, o cardiologista, o pediatra, todo mundo. Mas quem é que trabalha com isso são dois. O psiquiatra e o neurologista. Só esses dois são pessoas que podem olhar para você com mais profundidade. Você ir num clínico geral para um socorro, tudo bem. Mas para você quer fazer um tratamento sério, você tem que procurar um psiquiatra, né? Mas aquele depressivo que consegue trabalhar, aquele depressivo que consegue ter vida social, esse pode fazer um tratamento psicanalítico, porque ele vai encontrar a cura. Porque o bom psiquiatra, do mesmo jeito que eu estou falando aqui, que quando o depressivo está caído, ele precisa procurar um psiquiatra, o bom psiquiatra, o psiquiatra honesto, vai dizer que a depressão não tem cura, e ele vai dizer, além do tratamento aqui, você vai precisar fazer análise. Ele vai dizer isso. Se ele ficar engambelando o paciente, dando só remédio, é porque ele não é um bom profissional. Porque ele sabe que aquela medicação não cura. E mais, gera dependência. Aí, muitas vezes, por causa dessa segunda frase, muita gente foge do tratamento médico. Ah, eu não quero ficar dependente. Tá, mas você tá doente, você não tem vontade de viver. Então, você não tem alternativa. Você vai ter que tomar medicação psiquiátrica, que é a única maneira que você poder reagir, você ter condição de te tratar. Porque um paciente sem medicação, um paciente com depressão crônica, ele não vai render no consultório. Ele vai ficar dormindo, vai ficar chorando à toa, não vai ter força para agir. Então ele precisa de medicação. Sem falar do risco, né? Porque um depressivo, ele começa a ter ideias de autocídio, ideias de ideias de morte, ideias de autoextermínio. Então, se não ficar atento, ele pode se matar. Então, é realmente uma questão séria, né? Então, quem é familiar de depressivo sabe o que eu estou falando. Então, dentro do processo terapêutico, o que vai acontecer com o depressivo na relação com o seu analista? Nós vamos começar a escavar o passado desse analisando. Para ele poder contar para nós as suas histórias de abandono, as suas histórias de perdas, as perdas necessárias, o processo de autossabotagem.
E aí ele vai perceber essas situações, esses lutos que ele não conseguiu viver, esses lutos que ele fugiu, ele vai poder viver dentro do consultório. Porque muitas vezes, durante a perda, a gente não vive o luto. Às vezes você termina um relacionamento e logo chega outro. Então, o primeiro já empolera no segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Tem gente que está no terceiro, quarto casamento com o mesmo problema, porque não deu tempo de fazer o luto. Na verdade, eu tenho um amigo, por exemplo, que eu falei com ele, você continua casado, um abraço, Inês Hemerly. Você continua casado com a primeira mulher, cara. Você não separou dela, porque você não fez o luto ainda. Então, as suas seguintes mulheres são cópias da primeira. Então, você precisa fazer o luto, você precisa viver o luto, você precisa chorar a morte dela. Porque quando a pessoa separa da gente, é como se ela morresse. Para a gente, é uma morte. Então, a gente vai ter que cavar lá atrás, para buscar os lutos não vividos desse ser humano. E aí leva tempo, é preciso disponibilidade. É aconselhável terapia semanal, não é para você ir no psicanalista e nunca mais voltar, como você faz com o médico, né? Vai no médico, toma 3, 4 comprimidos, melhora, e aí daí para que você não quer mais saber aí joga o resto da medicação fora. Assim fazem também na psicanálise. Faz uma consulta, é muito, muito curioso isso. E aí a gente detecta, olha, você está num quadro depressivo, você tem lutos não vividos, e a pessoa, então, ela percebe, escuta você faz sentido para você, isso ela desfaz. E daí nunca mais volta no consultório. Porque só aquela conversa já curou ela. E aí não adianta, não funciona assim, né? É preciso um tratamento sério e demorado. Então a gente começa a cavar a história da pessoa. Vamos supor, essa pessoa, com 5 anos, a babá dela foi demitida. E a relação da babá com os pais é uma relação trabalhista, né? A babá obedece, cumpre horário, recebe o salário. Quando essa babá não mais cumpre o vínculo trabalhista, o patrão manda embora. Essa é a relação da babá com os pais da criança. Mas a relação da babá com a criança é de uma mãe substituta. E em alguns casos, me perdoe a sinceridade, da mãe principal. Que às vezes a babá fica com a criança 7, 8 horas por dia. Aí quando a mãe chega cansada do trabalho, aquela criança já está com sono, vai dormir. No outro dia cedo a babá está lá de novo. Então a babá é, na verdade, a mãe dessa criança. Quando você manda a babá embora, você matou a mãe da criança. Então a sensação do seu filho é a sensação de morte, de perda. E isso mais tarde vai provocar depressão. O abandono no lar, né? Pais que abandonam os filhos dentro do próprio lar, que não dá atenção, e o filho vai crescendo ali. As crises, os problemas dos relacionamentos, do namoro. E aí até chegar às perdas. A morte da avó, que é uma segunda mãe. A morte do pai. A morte da mãe. E aí mexendo nisso. Ressignificando essas situações. Aí é possível que o narciso aceite a morte. Porque nós vamos ressignificar. Aceitando a morte acaba a depressão. É como Freud define. Freud vai dizer que a depressão, gente, ela está entre a neurose e a psicose. Neurótico somos todos nós, que temos um monte de comportamentos delirantes quando comparados à realidade. Esse é o neurótico. Boa noite, Márcio José Passos, meu amigo. Compartilha aí, Márcio. Estamos falando sobre a depressão. Depois você pode assistir desde o início, que fica aí no Facebook. Então, o que acontece? Aí o narciso vai percebendo, aí Freud vai dizer, ele vai dizer que
A depressão fica entre a neurose e a psicose. Então a neurose, somos todos nós, pessoas normais, que têm delírios, mas que o pé está na realidade. Psicótico é aquele que tira o pé da realidade. É aquele que vive o mundo do delírio. É aquele que, né, é o que surta, é o que a gente chama de pessoa que enlouquece. Freud vai dizer que a depressão está no meio do caminho. Ela já saiu da neurose, mas ainda não entrou na psicose. Por que ela saiu da neurose? Porque ao rejeitar a perda, o depressivo está rejeitando a realidade objetiva. Aí deixa de ser neurótico. Porque o neurótico, ele tem os seus delírios, mas ele aceita a realidade objetiva. Enquanto que o depressivo não. Então o depressivo já é um estágio bem avançado. Por isso é difícil tratar, mas necessário. Por isso é possível curar. E como eu disse, o médico, o psiquiatra, o neurologista, muitas vezes ele vai prescrever medicação. Essa medicação não cura. E aí, com o tratamento, percebendo que você está... A Núbia está dizendo que toma sertralina e alprazolam. Exatamente. Então, com o tratamento, você percebendo que você está melhorando, o que o seu psicanalista vai fazer? Que é o que eu faço. Ele vai pedir que você converse com o seu psiquiatra para reduzir a sua medicação aos poucos. É o que a gente chama vulgarmente de desmame. É o desmame que o psiquiatra vai fazer, até retirar tudo. E aí, quando ele retira tudo, você está curado da depressão. Aí você vai dizer, então nunca mais eu vou ter aquela tristeza no peito, nunca mais eu vou perder o sono no meio da noite, eu vou conseguir lidar com as situações difíceis, eu vou conseguir fazer isso? Vai. Primeiro, a primeira situação do depressivo curado, quando ele chega no consultório, ele está fazendo análise, porque ele quer se conhecer, a depressão já está afastada, né? É que quando ele chega e fala, nossa, eu estou com uma tristeza muito grande no meu peito, como é que eu faço isso? Aí de calma, relaxa, tristeza é natural, tristeza é melancolia, melancolia não é depressão. Né? Ele está tão acostumado a tomar medicação para fugir da tristeza, da depressão, que aí ele fica querendo recorrer à medicação quando a tristeza bate. Eu digo, olha, essa tristeza ela é sustentável, você consegue dar conta, como todo mundo dá. Isso não é depressão. É uma outra definição que a gente precisa esclarecer. Tem pessoa que fala, eu acordei depressivo. Não, você não sabe o que é depressão. A depressão é uma tristeza que se prolonga por 4 a 5 semanas, de acordo com a OMS, com a Organização Mundial da Saúde. Então, acordar triste é normal. Ficar triste por alguns dias na perda de um ente querido é normal. Ora, se um ente querido seu morre, você ama, e você não se entristece, você está doente. Entendeu? É normal você se entristecer. Pelo contrário, se você não se entristece é pior, porque pode adoecer mais tarde. Então ficar triste, aquela semana ali triste, o mês triste. Agora, passou disso, complica. Você teve um rompimento amoroso. É natural que você tenha aquela famosa dor de cotovelo. Né? Você não vai alimentar a dor de cotovelo. Eu, por exemplo, na minha época, nunca alimentei. Você não vai ouvir música de sofrência, né? Não vai. Mas é natural que você se entristeça, que você fique em si mesmado, né? Você pense só em você, que você não queira olhar para fora, porque você quer olhar para dentro. Então, é natural que isso aconteça quando ocorre a perda de um relacionamento. Né? É natural que durante a noite você perca o sono, porque você está preocupado com alguma coisa. Levanta, vai ler um livro, vai fazer oração, vai limpar a casa, sei lá, vai fazer alguma coisa. Mas não fica querendo tomar remédio só por causa disso, não fica preocupado com isso. Dorme quando o sono vier. Quem me conhece sabe que tem vezes que eu acordo 3 horas da manhã.
Eu vou gravar, vou escrever meus livros, vou escrever textos e publico no Facebook. Bom dia, gente, são 3 da manhã. Ah, o texto que eu escrevi agora. E publico. Depois o sono vem, eu vou dormir, tranquilo. Então, a gente tem que administrar isso, né? Aprender a conviver com a tristeza. Aprender a conviver com essas alterações quando os problemas nos visitam. A gente não é um Robocop. A gente não é um ciborgue. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Então é natural que a gente se entristeça. Meu tio faleceu anteontem. O corpo foi enterrado ontem. Eu fiquei triste. Normal. Até gravei alguma coisa para dividir a minha tristeza. Normal. Então a gente não tem que ser alegre o tempo todo. O alegre o tempo todo é uma pessoa que está... É um psicótico. Saiu fora da casinha. Né? Então é necessário há momentos de tristeza. E a tristeza, meus amigos, ela é necessária. Porque na tristeza a gente olha para dentro, a gente faz uma avaliação de como estamos nos conduzindo durante a vida. Na alegria a gente não consegue fazer isso. Então quando você fica triste, você vai pensar assim, como é que está meu relacionamento? Como é que eu tenho tratado a pessoa que eu amo? Como é que eu tenho conduzido a minha vida afetiva? Como é que está a minha alimentação? Eu estou praticando atividade física. Atividade física, por exemplo, sudorese gera dopamina, que é um hormônio que vai combater a depressão, vai restabelecer a saúde, malhando, praticando esporte que você gosta. Então você começa a avaliar, né? Como é que está a minha vida espiritual? Eu tenho ido à igreja? Tenho procurado a religião que eu gosto? Como é que está a minha vida intelectual? Tenho lido, ontem mesmo uma amiga disse, Aloísio, eu estou sentindo falta dos meus livros. Já duas que comentam isso. Com esse negócio das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, essa doideirada, elas disseram, e com isso eu não estou conseguindo ler. Então eu preciso ler. Então isso é normal. Na tristeza que a gente faz essa reflexão. Na alegria não fazemos. Tá bom, meus amigos? Eu espero, né? Estou aqui ainda aberto a pergunta, mas eu acho que não chegou mais nenhuma. Estou aqui aberto a pergunta, mas já vou de antemão encerrando essa tarde aqui em Nova York e noite no Brasil, falando sobre a depressão. Deixando aí um grande abraço para os amigos, para os meus familiares no Brasil e dizendo que estou à disposição, né? Meu Facebook você já tem aí, aloysio.silva, tem o Aloysio Palestrante, que tem ainda vagas para adicionar como amigo. Tem também o Aloysio Psicanalista, esse já está com 5.000, não cabe mais. Então, por isso que você pede lá e eu não adiciono. Adiciona sim, quando morre quando alguém dá baixa. Mas fora disso eu não posso, porque já tenho 5.000, né? Então, um grande abraço. A Romélia Lemens diz, thank you. Estou na América. Ana Cristina diz, foi ótimo, um abraço, até logo. O Mário Fiorentin. Mário, você acredita, Mário, que ontem à noite eu encontrei um amigo que mora no mesmo país que você está, cara? E ele estava me dizendo como é bonito aí. Eu disse a ele, eu acho que eu vou para lá. Está aqui, morando aqui nos Estados Unidos. E ele, uma pessoa muito simpática, comprou 2 dos meus livros. Eu dei a ele meu perfil no Facebook, né? E ele falou que está... Eu tenho meu amigo Mário Fiorentin, que faz um trabalho lindíssimo da Fazenda Esperança, né? A Romélia está dizendo, eu estou na Europa. Ah, você está na Europa. Você está em Londres, é isso? Você está falando inglês? Thank you, é isso? Achei que você estivesse nos Estados Unidos, Romélia. E semana que vem não. A partir do dia 13 de março, estou aí na Europa. Estou ainda fechando a agenda direitinho, passagem já comprada, né? Mas estou ainda organizando a agenda de palestras e seminários que farei por aí, tá bom? A Romélia mora na Bélgica. Olha, eu não conheço a Bélgica, diz que é muito bonito, né? Teria um dia o prazer de conhecer a Bélgica aí. Pede o pessoal para poder me convidar para fazer a palestra. Aí dou um pulinho aí, dou uma esticada. Não sei se a Bélgica fica perto da Suíça, eu não entendo muito de geografia,
mas eu vou estar em Zurique com um amigo Aires e ele me leva, geralmente, nos países da Europa, a gente vai de carro, todo mundo pertinho, né? Você morou aqui nos Estados Unidos, deve estar, então, com saudade da cidade de New York, né? Esse encanto, esse povo maravilhoso que é o povo norte-americano, tá bom? Suza, ela diz assim, assisti sua palestra ontem no Ponto de Luz, agora eu quero acompanhar sempre. Então, Su, eu estou sempre gravando aqui algumas mensagens, normalmente atendendo a demanda, gente. Confesso a vocês que não é inspiração, não. É o pessoal que me pede. Aquele vídeo sobre os animais foi uma pessoa que pediu. E esse sobre depressão também foi alguém que pediu, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês pela atenção e pedir que compartilhem, que me sigam no Facebook, aloysio.silva, peçam lá para adicionar, que eu adiciono, mas enfim, sigam, marquem e compartilhem os vídeos para que as pessoas possam se esclarecer acerca desse tema tão necessário que é a depressão. E eu tenho gravado esses vídeos, pessoal, sem vínculo religioso, exatamente para ser acessível a todas as pessoas. Minha religião, vocês sabem, eu sou espírita, não escondo de ninguém, mas vocês podem assistir o vídeo todo e vai ver que é um vídeo eminentemente científico, com a visão médica e psicanalista da depressão. Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Agora eu vou passear aqui na região da Astoria, aqui na região de Nova York, tá bom? Um abraço. Mandarei fotos.